Depois de várias tentativas frustradas de deixar a faixa de Gaza, então 32 brasileiros conseguiram chegar ao Egito. A questão dos refugiados é apenas um dos quesitos aí que transformaram justamente a guerra em Israel num tema global. Agora vamos acompanhar então a reportagem do Cacá Martins. O portão que liga a faixa de Gaza ao extremo leste do Egito não ficou aberto o tempo todo. Ao longo da semana, a passagem foi fechada quando descobriram que o Hamas tentava esconder terroristas em meio a um comboio de ambulâncias. Quando não há restrições, são liberadas 500 por dia. Nesse ritmo, serão necessárias 2 semanas para buscar os 7.000 palestinos com os quais o governo egípcio se comprometeu a resgatar. Celso Amorim, que já foi chanceler brasileiro e no atual governo é conselheiro do presidente Lula para assuntos internacionais, esteve em Paris para uma cúpula que tratou de soluções humanitárias aos civis da faixa de Gaza. Um cessar-fogo humanitário é essencial. Devem ser respeitadas passagens seguras e desimpedidas para a entrada de ajuda humanitária em benefício de hospitais, escolas e creches. A passagem dos feridos deve ser garantida. A morte de milhares de crianças é chocante. A palavra genocídio, inevitavelmente, vem à cabeça. O anfitrião do encontro, o presidente francês Emmanuel Macron, reforçou a necessidade de uma trégua para a retirada da população civil. Os civis devem ser protegidos, e isto é absolutamente essencial e inegociável. É uma necessidade imediata e a longo prazo é também um pré-requisito para a eficácia da nossa luta contra os terroristas. A situação hoje é grave e piora a cada dia. A curto prazo, precisamos trabalhar para proteger os civis. Para tal, precisamos de uma pausa humanitária rápida e precisamos trabalhar no sentido de um cessar-fogo. Isto deve se tornar possível. Precisamos criar o espaço necessário para que a ajuda humanitária opere em Gaza. Busca uma influência indireta, a de ser o líder do país com maior colônia judaica fora de Israel. Mesmo com a pressão da ONU, que apontou crimes de guerra nos 2 lados do conflito, o governo israelense está irredutível quanto a uma trégua prolongada. Em Gaza não haverá entrada de combustível, não haverá entrada de trabalhadores e não haverá cessar-fogo sem a libertação dos reféns. Por enquanto, o que a comunidade internacional conseguiu foi a promessa de Netanyahu em suspender as operações militares por 4 horas diárias. O anúncio incentivou mais moradores a deixar a parte norte da faixa de Gaza. Os palestinos viajam como podem. A maioria vai a pé mesmo. O pulso firme de Netanyahu contra o Hamas vai além da resposta ao terrorismo que atacou brutalmente os judeus em 7 de outubro. Trata-se também de uma manobra de sobrevivência política de Netanyahu, como avalia o professor da FAAP e pesquisador da Unesp, Lucas Leite. Então, o que nós temos é uma percepção geral da população de Israel, no sentido de que, ok, o Estado tem direito de se defender, isso aconteceu conosco, israelenses, nosso Estado foi atacado, foi um ataque, inclusive, muito grande, um dos maiores que já ocorreu em relação, a partir do Hamas ou de grupos paramilitares em relação ao território israelense. Mas a percepção nesse momento, em geral, é justamente nesse sentido, Em que medida nós podemos dividir as atenções e, portanto, pedir a demissão, a renúncia, a investigação de Netanyahu, enquanto ocorre esse processo de invasão via terra. É algo que os israelenses estão tendo muita dificuldade de responder. E talvez por isso mesmo que o capital político de Netanyahu tenha diminuído muito neste último mês, em razão dos excessos, em razão do que alguns chamam, inclusive, de limpeza étnica do que ocorre em relação ao território palestino, ainda assim existe algum apoio dentro de Israel. E esse apoio ainda é considerado em razão das disputas também, da dificuldade de formação de governo dentro do Knesset, o parlamento de Israel. Então, eu não vejo, no longo prazo, uma sustentação de Netanyahu. Pelo contrário, eu acho que ele, inclusive, vai sair como bode expiatório desse processo todo. Joe Biden, o principal aliado de Netanyahu fora de Israel, já se conformou que não haverá cessar-fogo. Porém, o presidente americano insiste para que Israel não volte a ocupar a faixa de Gaza.
Em recente declaração à imprensa americana, Biden classificou a manobra como um grande erro. Diferente de outros conflitos, a Casa Branca tem se manifestado com mais força a favor de Netanyahu, porque o apoio pode contar pontos ao democrata na eleição americana do ano que vem, como explica o professor Lucas Leite. É óbvio que grande parte dos Estados Unidos, do público americano, ainda considera que Israel foi atacado e precisa se defender. Agora, já tem mudado muito a opinião desse público americano em relação à ação de Israel. Ou seja, tem se cobrado muito mais fortemente um cessar-fogo das partes, inclusive a partir de políticos, congressistas americanos e de associações importantes. Mais que isso, o público de latinos, negros e jovens dos Estados Unidos, além das mulheres, tem sido grupos muito vocais em busca de um cessar-fogo, na defesa de determinados interesses, portanto, de ambas as partes, e que permita com que Estados Unidos, Israel e a Palestina consigam chegar a algum tipo de acordo. Nesse momento, portanto, nós percebemos que para as eleições do ano que vem a situação não está boa, muito pelo contrário. A gente está de olho agora nas eleições regionais, nos governadores, algumas eleições para senadores dentro desses estados, mas a perspectiva não é positiva. A diferença de votos ou de intenção de votos desses grupos para o Biden em relação à última eleição caiu drasticamente. Ou seja, na tentativa de se mostrar muito firme, muito forte, alguém capaz de liderar os Estados Unidos, ele tentou reforçar um pouco sua posição para os republicanos, que o criticam bastante em relação a essa ideia da senilidade, da idade e tudo mais, e acabou perdendo o apoio de parte dos democratas, do público cuja eleição depende principalmente desses grupos que eu falei anteriormente. A Turquia entrou nesse imbróglio como um elemento de desequilíbrio. Com a maior parte da população árabe e atuando como ponto de conexão entre o Oriente Médio e o Ocidente, o país tem papel relevante na guerra de opiniões. O líder turco Recep Tayyip Erdogan escolheu lado, apoiou o Hamas, chamou de crimes de guerra a contraofensiva em Gaza, retirou o embaixador turco de Tel Aviv e prometeu levar o governo israelense ao Tribunal Penal Internacional. A iniciativa de Erdogan ecoou entre líderes de esquerda, a exemplo da Bolívia, que rompeu relações diplomáticas com Israel. Se, por um lado, o exército israelense tem dominado o campo de batalha, seu comandante em chefe, Benjamin Netanyahu, está com dificuldade de alcançar uma vitória incontestável na esfera política.